Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Sejam todos bem-vindos. Sábado de Nossa Senhora, nós queremos ter esse encontro vivo com a nossa Mãe. Hoje o Evangelho é de São Marcos, capítulo 2, de 13 a 17. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com os pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas os doentes. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós vemos que no centro desse evangelho de hoje existe uma presença de Jesus na vida dos pecadores. Primeiro de Levi, que é futuramente o São Mateus. Levi era um cobrador de imposto, quer dizer, um homem que cometia pecado público, só que ali, naquela ocasião, naquela situação, Jesus o encontra e Jesus o chama para sair da coletoria de impostos, mas ele vai até lá. Jesus não mandou recado, Jesus não mandou uma mensagem de celular, Jesus não mandou uma carta, Jesus não mandou alguém ir lá chamar. Não, ele vai. Ele vai até a coletoria de impostos e ele chama Levi. Jesus ele vai também para a casa de Levi e ali ele encontra muitos pecadores, cobradores de impostos, muitos homens que cometiam pecados públicos, mas ele vai, ele come com eles, ele está com eles, ele faz refeição com eles, ele convive com eles ali naquela situação, para quê? Para chamá-los a uma vida nova. É por isso que o Evangelho termina dizendo: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Quer dizer, em nenhum momento Jesus é conivente com o pecado. Nós precisamos aprender isso. Não é porque ele vai lá, não é porque ele está no meio deles, não é porque ele vai ao encontro daqueles cobradores de impostos ou de Levi, que ele aplaude o pecado, que ele dá um joia para o pecado. Talvez que ele, Jesus ali ele está aprovando o pecado. Pelo amor de Deus, Jesus não tem essa atitude. Quando diz que Jesus chama os pecadores, quando ele chama Levi, ele chama aqui a uma vida de santidade, ele chama a uma vida de comunhão com Deus, ele chama a uma vida de intimidade com o Senhor, ele chama a uma vida de encontro com ele. Ou seja, o chamado de Jesus para Levi, o chamado de Jesus para todos os cobradores de impostos, era o chamado para viverem uma vida nova. Era o chamado para viverem uma vida de santidade. É o chamado para sair do pecado, para abandonar o pecado, para deixar o pecado e viverem uma vida nova de comunhão com o nosso amado Deus. E esse é o chamado que prolonga ao longo dos séculos. Jesus ele vai ao encontro de qualquer pecador, de qualquer pessoa que comete as barbaridades do pecado, mas ele vai ali não para condenar, ele vai ali para acolher, para amar, para dizer a verdade e para chamar a uma vida de santidade. Jesus não vai ao encontro do pecador para dizer: você é muito bom, você está no caminho certo. Isso não acontece em nenhum lugar na Bíblia. Jesus aprova o pecado.
Mas Jesus, na sua pedagogia da misericórdia, da verdadeira misericórdia, ele se aproxima do pecador para convidar o pecador a viver a santidade, a conversão, a mudança de vida que apenas Jesus pode lhe possibilitar. Nós também somos os pecadores alcançados pela misericórdia de Deus e com certeza queremos viver aquilo que o Senhor tanto deseja, aquilo que Ele sonha para cada um de nós. Número 344, para um filho de Deus, cada jornada tem que ser uma ocasião de renovar-se, na certeza de que, ajudado pela graça, chegará ao termo do caminho que é o amor. Por isso, se começas e recomeças, andas bem. Se tens moral de vitória, se lutas com auxílio de Deus, vencerás. Não há dificuldade que não possas superar. Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.